Olá, sejam bem-vindos a este ciclo de conversas. Hoje comigo em estúdio tenho uma jovem psicóloga, empreendedora, que adora a psicoterapia. Detentora de uma mente criativa, imaginativa e de muita energia, tem comigo Paula Campos. Olá, Olá, Paula, bem-vinda. olá, Tudo bem? Susana, tudo bem? Obrigada. E Obrigada então? por este convite. Eu é que Vamos tenho que ver se eu agradecer. estarei aqui à altura desta Estás, com ideia incrível. certeza, para Sim, partilharmos sim. aqui uns bons momentos de conversa. Diz-me, Paula, quem é Paula Campos? Há uma que eu já conheço. E agora, para todas as pessoas que nos estão a ouvir? Olha, eu hoje, sem hesitação, digo que sou uma mulher. Apresentaste-me como Psicóloga. psicóloga e, de facto, a profissão toca muito a nossa pele. Mais ainda, uma profissão como esta, que é muito envolvida de emoções e de relações, não é? Não há forma de se ser psicólogo, não encontro outra forma senão que ela nos que esta Leve. pele da psicologia e da profissão Da mente. efetivamente seja vestida para que ela possa ser vivida num contexto E isso, da terapia. da terapia. Isso faz-nos lembrar onde é que nós temos as emoções. A psicoterapia, a psicologia vai muito às emoções. Estão no cérebro, estão no coração, não é? Sentimos com o coração, mas o cérebro comanda-nos muitas vezes os sentimentos e a nossa forma de estar na vida. Entramos naquilo que é saúde mental, diferente de doença mental, e que todos nós temos uma mente que precisamos trabalhar ao longo da vida e que vai mudando. Concordas? Que dizes? Sem Achas que sim? dúvida. Ter começado por dizer que hoje em dia ter um nome, uma idade e uma profissão e acrescentar a isto um estado de ser, que é ser mulher, é a constatação exatamente disto, de uma mudança psicológica Ao longo. que nos acompanha ao longo da vida, que não está só relacionado, intimamente relacionado com a idade física ou cronológica, como A nossa dizia, idade biológica. mas que está muito relacionada com esse processo evolutivo da mente. Bem, O que significa que o meio, o meio ambiente e as experiências nos vão moldando. Ou achas que, no fundo, nós já nascemos predestinados a determinada personalidade? Quero ouvir o que é que a psicologia nos diz relativamente a isso. ok. Se nós, não é? E hoje em dia tu assumes-te como uma feminina e ou às vezes as pessoas podem alterar a forma como se sentem, como estão na vida, pelo seu ambiente, pelas suas experiências. Ok. Teremos que falar de dois aspectos muito Sim. importantes: o da infância e o da psicoterapia. Psicoterapia é mudança e, por isso, claro que eu, como psicoterapeuta, acredito na mudança e invisto essa mudança no trabalho que desenvolvo e não tenho qualquer dúvida que qualquer um de nós pode mudar a nossa vida e mudar-se a si. Já não acredito que alguém mude alguém, não é? Mas que a mudança Tem possa que ser ser... interna. Interna. Exatamente. Esta mudança tem que ser promovida pelo próprio e desenvolvida nesse trabalho interno de reconhecimento, de análise profundo, não é? Mas como é que nós podemos fazer isso? Com a psicoterapia? Nós podemos fazer isto todos os dias da nossa vida, quanto mais conscientes tivermos desse poder. A psicoterapia é um lugar, não é? Sim. Onde eu me encontro na relação com o outro, que me observa, me analisa e elabora um pensamento comigo, não é? E é um facilitador. O psicoterapeuta, alguém dizia, e é o professor Coimbra de Matos que diz, o psicoterapeuta é um farol. Que orienta. Que orienta, que está ali, por perto, a observar, a mostrar as margens e a mostrar, de facto, as várias possibilidades do caminho. O processo de vida, ele é decidido pelo paciente e pela pessoa. Por isso, psicoterapia, sendo igual a mudança, não acontece apenas e somente num contexto clínico, Acontece é no um dia, contexto, do dia a dia. é aquilo que se espera que aconteça de forma até natural com o próprio indivíduo. A psicoterapia pretende isto, que o indivíduo adquira a capacidade de se conhecer, de aprender a fazer este caminho dentro de si próprio. E por isso se espera que a psicoterapia seja um processo
que tenha uma duração na vida da pessoa, mas que sirva para potenciar as suas capacidades para ser autónoma e independente ao longo do resto da vida. Nos dias de hoje, nós temos a saúde mental, tentar desmistificar o estigma da saúde mental, privilegiando o tratamento ou o cuidado da saúde mental. E hoje em dia, tirando esse estigma, não é? Vamos abordando muitas vezes uma psicoterapia preventiva. Já não se fala da psicoterapia só porque alguém teve um problema, mas fala-se de uma forma terapêutica, regular ou periodicamente. O que tens a dizer sobre isso? Tens muitos pacientes assim? Concordas com esta abordagem da psicoterapia nos dias de hoje? Na manutenção da saúde mental? Sem dúvida. Acho que estamos a falar de intervenções em momentos muito diferentes, não é? Se calhar podemos começar por diferenciar o que é uma saúde mental da doença mental. Ok, então vamos por aí. Acho que é um ponto importante que muitas vezes faz confusão. Muito bem. Esta distinção, não é, entre a saúde mental e a doença mental é muito ténue. À partida, não é? O nosso estado mais comum e habitual é um estado de saúde à partida. E nós detectamos ou identificamos pelas alterações, não é, que vamos sentindo e que vão surgindo, como os aspectos que são diferentes, as manifestações que mostram uma diferença no funcionamento do indivíduo, não é? Pode-nos despertar aqui uma dúvida, despertar aqui um questionamento, que é o que é que aconteceu aqui com esta pessoa, o que é que está a acontecer com ela que possa explicar esta alteração. E por vezes as alterações, não é? Ou as atitudes, os comportamentos que se mostram atípicos naquela pessoa são habitualmente fatores que despoletam a curiosidade ou a atenção de quem está à volta ou então do próprio. E por isso, quando surge esta consciência de que alguma coisa não está bem, que está diferente, que a nossa reação mudou... Um exemplo, por exemplo, da tristeza continuada... A tristeza, um sono muito constante, uma irritabilidade inexplicada, um consumo de alimentos exagerado, a insónia... O sono e a alimentação são boas medidas para percebermos que alguma coisa não está bem. Procurar um profissional no âmbito da saúde, não é? É um caminho para encontrar resposta para essas alterações. E podemos estar, de facto, no que diz respeito agora em relação à saúde mental e à doença mental, nós podemos estar perante sintomas que trazem... não doença mental, mas uma alteração na saúde mental. Uma alteração que é justificada por um acontecimento de vida, por uma alteração significativa, pelo indivíduo se deparar com uma incapacidade ou uma dificuldade específica numa determinada situação. E por algo do meio, algo do nosso meio ambiente. E isto não quer necessariamente dizer que a pessoa sofre de doença mental, não é? A doença mental está caracterizada nos manuais, identificada, estudada, parametrizada e pertence ao âmbito da saúde, não é? Pertence ao âmbito da saúde no seu todo, exatamente. E por isso, perder saúde mental ou ver a saúde mental alterada não é igual a doença mental, ok? Doença mental implica que o indivíduo tenha na sua vida atual um conjunto de requisitos e de condições que alterem e comprometem significativamente a sua vida. E por isso hoje se fala da intervenção preventiva, não é? De como hoje nós percebemos que vão existindo alterações na nossa vida, fenómenos, acontecimentos que nos deparam com incapacidades ou com dificuldades e que um profissional de saúde mental pode ser importante para facilitar o processo digestivo da mente, não é? Ser capaz de nos ajudar a analisar, a compreender o que é que está a acontecer e o que é que justificam aquelas alterações. E por isso, o profissional de saúde mental, quando procurado em tempo preventivo, não é? Pode ter um papel facilitador deste processo que evitará levar a um processo mais agravado e que pode culminar em doença mental.
Na saúde mental, qual das alterações tu achas que surge mais nos dias de hoje? Qual das emoções afeta mais ou se visualiza de uma forma mais, diria, estatisticamente maior? Ok. Hiperatividade, o medo, a ansiedade, o pânico. Ok. Qual destas é que percepcionas que pode ser mais significativo o impacto nos dias de hoje, que não sendo a doença, mas que altera aquilo que é um equilíbrio de um indivíduo, de uma pessoa, no seu dia-a-dia, com maior significado? Qual é que achas? Os sintomas que trazem as pessoas à consulta habitualmente são os sintomas associados à ansiedade ou à tristeza. E quando combinados, mais forte se torna esse chamamento para o pedido de ajuda. São medidores, termómetros, barómetros de que algo no sistema do indivíduo Da vida? está desequilibrado e precisa de ser corrigido ou observado. Normalmente, isto é uma curiosidade, o paciente não traz a doença ou não traz o motivo que está verdadeiramente atrás daqueles sintomas. Traz a queixa, traz o sintoma, não traz a causa. O psicólogo, o psiquiatra, o psicoterapeuta, o profissional de saúde mental tem um papel de investigador. O objetivo, numa primeira consulta, para além de conhecer, não é, o paciente e conhecer o motivo que o traz lá, à luz do pedido do paciente, é investigar, não é? Investigar o que está por trás daquelas manifestações. E por isso, nós não tratamos, os psicólogos e os psicoterapeutas, habitualmente não tratamos doença, nós tratamos sintoma, nós tratamos... Ou ir à causa daquilo que causa os sintomas no momento. E muitas vezes está na infância. A infância, pois Porque isso é uma parte muito tão polémico, sensível. não é? É polémico. Tão polémico. Polémico, muito falado. É verdade. Não sei se será assim polémico na área, mas pelo menos temos ouvido falar nos últimos tempos em hiperatividade das crianças, déficit de atenção, e que serão adultos, ou não sabemos, se não for realizada uma intervenção, que com a ansiedade, com os tais, a sintomatologia física ou a somatização em ataques de pânico, que muitas vezes até são inibidores de uma atividade de vida diária ou das pessoas terem um estilo de vida equilibrado, porque vão se fechando com receio de lhes acontecer os ataques de pânico. Verificamos isso? Achas que sim? As crianças estão também sujeitas a uma alteração nos dias de hoje? A infância... Ou sempre foi e agora fala-se mais, desculpa. Não, desculpa eu. A infância é o princípio da vida, não é? Sim. E está muito evidente na nossa prática, até no adulto, na consulta do adulto, o lugar da infância. A infância é um lugar privilegiado para o resultado que vai representar no futuro, toda a vivência, toda a experiência e o contexto onde aquela criança cresceu, nasceu e se desenvolveu. E por isso existem tantas medidas até legais a considerar os direitos universais das crianças, não é? Sim. Porque de facto sabemos que este princípio da vida é um momento extremamente importante e até explicado pela plasticidade neural. Nós hoje temos a certeza que até aos 13 anos de idade o cérebro que está em desenvolvimento tem naquele período de tempo e espaço para absorver tudo o que está a acontecer de bom e de mau. Por isso hoje quando nós falamos de perturbações de ansiedade, medos, quando falamos de hiperatividade, eu penso que nós, enquanto comunidade de clínicos, nós estamos a dar nomes clínicos às coisas, mas na grande maior parte das situações, estes nomes estão a encobrir um conjunto de problemáticas sociais, familiares, relacionais, e essas sim, o psicólogo, não é? É responsável por procurar conhecer muito bem a psicologia do desenvolvimento,
o papel da família e ter um papel extremamente importante neste sentido de identificar e capacitar as famílias para compreender aquilo que se passa com a criança e permitir aos adultos, aos pais, também de perceberem o papel determinante que podem ter nesse processo de cura. Mas assim, por exemplo, a nossa personalidade fica formada, em grande parte, na infância. Mas como é que nós, e a psicologia explica esta parte básica, duas pessoas que estão, às vezes, em meios adversos durante a infância, dão adultos completamente diferentes. Ou seja, alguns pegam naquilo que foi mau lá atrás e procuram dar um sentido ou um significado diferente à vida. Sim. Para não repetir um ciclo. E outros, pelas situações adversas, continuam ao longo da vida a ser um bocadinho, a não conseguir dar um salto ou a quebrar o ciclo e até prolongá-lo como vítimas, usando isso, mas também não vivendo, ou seja, acabam por ficar presos na infância. Como é que a psicologia nos explica como é que nós podemos usar isso para, quando temos algo menos positivo, dar-lhe a volta? Sabemos que a vida não é fácil. Um filho, à partida, nunca nasce na mesma fase da vida da família, não é? Sim. E por isso o contexto e a fase da vida da família pode ser uma componente que explica o porquê, não é? Que justifica o porquê daquela criança ter feito um percurso diferente da outra. Depois, para além disto, existem fatores biológicos, não é? Que podem estar por trás da explicação para que aquele indivíduo, com o mesmo contexto que o outro, tenha feito um percurso diferente, não é? E alternativo. O livre-arbítrio e as oportunidades podem ser as condições que podem melhor explicar a determinação desse caminho. Nós todos os dias, não é? Nós fazemos companhia a nós próprios. A voz que nós ouvimos ao longo da vida é nossa. Pois, somos a nossa grande companhia. Será que é esta nossa companhia que nos vai ajudar a duas pessoas, mesmo que não sejam família, mas há pessoas que têm infâncias mais difíceis, ou durante mesmo a vida adulta, duas pessoas com processos difíceis, alguns conseguem ter resultados e comportamentos diferentes de outros. Será que é propriamente a forma como veem o problema, a forma como olham para a vida? Muitas vezes os problemas estão na nossa cabeça, achas que sim? Ou a forma de sair deles, de procurar as soluções, também é muito a mente individual de cada um? Reconhecer como um problema entra na subjetividade, não é? O que para ti é um problema, para mim não é. O que para mim é um problema, para ti não é. E essa subjetividade pode explicar a forma como cada um de nós encara uma mesma situação. Como lidamos com ela está carregada e preenchida de várias influências. De quem fomos, de quem somos e de quem ambicionamos ser. São segundos que determinam as nossas escolhas, mas é uma quantidade enorme de histórias e de acontecimentos e de sentimentos que naqueles momentos são participantes nessas decisões e nessas escolhas. Porque é que nós repetimos os mesmos erros que repetiram connosco? Porque é que somos iguais àqueles que, nos atos, nas atitudes, somos iguais àqueles que reprovamos de alguma forma terem feito connosco daquele modo? O ser humano é um ser que aprende por imitação. E por isso a possibilidade de fazer diferente exige uma ginástica de consciência muito grande e uma decisão apoiada numa forte motivação. Querer ser diferente, querer algo novo. Não é? Como é que nós podemos aprender? Porque às vezes também estamos connosco próprios, não é? Como é que nós podemos às vezes fazer esse percurso? O que é que a psicoterapia ou a psicologia, não é, nos diz para trabalharmos a mente, às vezes para a motivação ou para sair de determinadas situações menos positivas? Como é que fazemos esse caminho? Às vezes sozinhos. Não é? Psicoterapia é ensinar caminhos. Às vezes sozinhos, não é? E quando não sozinhos, em boa companhia.
E essa boa companhia tem que ter um conjunto de condições que determinam o sucesso para abrir possibilidades ou alternativas. O não julgamento, a escuta ativa, o apoio, a confidencialidade são requisitos extremamente importantes para o contexto facilitar esse processo de exploração de hipóteses. As barreiras do pensamento estão muito definidas e estabelecidas pelos lugares, os modelos e as relações que, de alguma forma, vão se impondo no pensamento, não é? Que se vão impondo naturalmente nas decisões e nas relações. As pessoas próximas de nós têm muito impacto na nossa personalidade e na nossa vida. É isso? Com certeza. Nós formamos-nos uns aos outros, não é? Esta é uma escola em que todos nós aprendemos uns com os outros a nas vida. relações interpessoais. E aí leva-nos então a outro tema da atualidade que certamente também aparece, que é, numa altura em que nós crescemos por interação, por relacionamento, estamos cada vez mais conectados ou ligados uns aos outros, mas ao mesmo tempo afastados por causa das redes sociais, da parte digital, das tecnologias. A interação proximal, o contacto, as brincadeiras têm diminuído. Muitas vezes até estamos, mesmo adultos, não é só nas crianças, quantas vezes estão adultos todos próximos, mas cada um com o seu telemóvel a falar através do meio digital. Vamos ter outro tipo de patologias cerebrais, outro tipo de alterações? Sem dúvida. Ou de relações? Desculpa, ou menos. eu fui tão perentória porque concordo perfeitamente. Ou será que vamos ter menos problemas porque vai haver menos chatice, as pessoas estão mais ocupadas com o seu telemóvel, as pessoas comunicam mais depressa. Será que daqui a meio e longo prazo vamos alterar a psicologia ou algumas formas de abordar a psicologia? Eu acho que o tempo está a mudar e a forma como nós vivemos o tempo está a mudar. Percepção de tempo. E esta preocupação com a rapidez, a velocidade, o instantâneo, o imediato, a tecnologia está a satisfazer-nos e a utilidade dela pode representar, no meu ponto de vista, um grande perigo. Fazer-nos perder a oportunidade de saborear. O tempo permite-nos saborear. Sim. O tempo prepara-nos para aquilo que vai acontecer. E só o tempo nos cria condições para abraçar determinadas situações. Para termos ideias novas, para criarmos. E por isso, sem tempo, neste imediatismo, estamos perante um risco muito grande de desumanizarmos as nossas relações. E o que me preocupa, enquanto profissional, sobretudo pelos motivos que vejo chegar até à clínica, é a perda de intimidade. Já não se para conversar, porque nós estamos aqui a conversar. Algumas pessoas perderam esse hábito de com conversar, certeza, de estar lado a lado. Estamos todos muito preocupados em... perdeu-se a noção da vizinhança, perdeu-se a noção da aldeia, perdeu-se esta ideia, vai-se perdendo esta ideia de participarmos todos numa comunidade, sermos uma aldeia, não é? E a Dona Rosa, que é amiga da Dona Joaquina, uma que lhe leva couves e outra que lhe leva cenouras, não é? Perdemos este apoio da Dona Francisca, que fica com o filho da Dona Maria, e a Dona Maria que a ajuda. Geralmente ligamos para a Dona Maria ficar com o filho, não é? Mas esta proximidade, não é, da vizinha, da casa do lado, eu acho mesmo que a mudança não é uma coisa má, sem dúvida nenhuma, e por isso eu acredito que nós estamos a caminhar para a evolução, para a mudança, para a transformação. E se a psicoterapia é mudança, não é? E se eu acredito na psicoterapia como um processo de mudança, não vou ser opositora à ideia da mudança, mas preocupa-me a forma como nós estamos a viver essa mudança. Estamos com o síndrome da mente acelerada? Sem dúvida, não é? Sem dúvida que sim. Termos que encontrar uma resposta para tudo, saber imediatamente tudo, não é? E também se perde com isto uma competência muito importante que é a da pesquisa, a do estudo, não é? O imediatismo. A recompensa imediata. É isso.
se fala, mas alguns psiquiatras, quando abordam a mente acelerada, temos tantos estímulos ao longo do dia e ao longo da nossa vida, principalmente nos últimos anos, que muitas vezes o desligar ou desacelerar é difícil, porque vamos num ritmo muito acelerado. Daí a percepção de tempo de ser diferente. Quando éramos mais pequeninos ou há uns séculos atrás, uma década parecia uma eternidade. E hoje em dia a segunda rapidamente se reveste novamente noutra segunda. Ficamos com uma sensação de que o tempo passa mais rápido. Voar. Sim. Porque temos mais estímulos. É isso? É verdade, é verdade. E estamos, na verdade, também a consumir mais e a ter menos prazer. Estamos num consumo constante, não é? De informação, de conteúdos, de conhecimento. Perde-se o prazer da dificuldade, que a dificuldade traz, ou que a demora traz. E a frustração. E o contacto com essa competência que é realmente muito necessária, que é a capacidade mesmo de frustrar. Nós hoje vemos nas crianças, e uma preocupação muito grande nos pais, de assistirem constantemente a esta dificuldade dos miúdos em esperar, em aceitar que não podem ter. E esta dificuldade é trazida para a consulta como uma dificuldade angustiante. Como é que eu agora vou dizer que não e assistir a este desespero do meu filho? Como é que eu vou viver este desespero? Exatamente pela forma como nós hoje vivemos o tempo e o consumo. Porque qual é a dificuldade que nós temos então? Muitas vezes é o não. É a frustração de não conseguir. É o vício na dopamina, no estímulo e em sermos seres perfeitos. É o que temos... há um padrão coletivo que todos temos que ser diferentes, mas ao mesmo tempo todos iguais em termos de semelhança. Será isso? Temos que ter tudo? Achas que é isso que estás que as pessoas têm dizer? essa percepção de que se não tiverem tudo que vêem, certo, que o não, por exemplo, Sim. que a maior dificuldade é no não, que leva à frustração. E a frustração é algo que temos dificuldade nos dias de hoje e que as crianças nascem num meio em que é mais difícil gerir esses nãos e essas frustrações. Sabes que eu acho que atualmente nós estamos rodeados de muitos sims camuflados de nãos. Explica-me, então. Isso é verdade, mas explica. Porque, na verdade, eu quero uma informação, sim, eu tenho. Eu tenho uma dúvida, sim, eu esclareço imediatamente. Eu tenho uma necessidade, sim, eu tenho acesso a um conjunto de ferramentas que rapidamente me permitem satisfazer essa necessidade. Mas enquanto isto, eu estou a dizer não ao difícil, eu estou a dizer não à necessidade de criar, de solucionar. Eu estou a impedir-me, com este imediatismo constante... Da criatividade. Por exemplo. De encontrar outras soluções. Por exemplo. Quando existe uma perda, mesmo um não redondo, como é que nós, mesmo nas crianças, como é que as preparamos ou como é que fazemos esse caminho para lidar com a realidade atual? Ela está cá, não a vamos mudar, não é? Vamos conviver com ela, vamos preparar-nos para essa mudança. Como é que nós o fazemos? Com experiências. E como é que o fazemos? Convivências. Estão-nos a faltar... convívios tradicionais à mesa? Estão-nos a faltar pessoas, estão-nos a faltar encontros, está-nos a faltar sentido de comunidade, o associativismo, os grupos culturais, as partilhas... as redes sociais, não é? Esta rede social... Mas física, é isso? Física. Ou seja, de presença, sem ser um grupo de WhatsApp. Melhor, podemos ter o grupo de WhatsApp, mas para contactar e para se encontrarem fisicamente. Sem dúvida que sim, porque nós hoje cientificiamos muito o abraço, porque sabemos hoje, mais do que talvez antes, nunca valorizamos tanto esta palavra abraço, porque também acho que nunca a vivemos tão abertamente hoje, nunca a vivemos tão abertamente como a vivemos hoje. Desculpa. Falta o contacto físico. Falta o contacto físico. Não há nada que seja substituído pelo contacto físico. Que é a proximidade das pessoas. O toque.
toque, e a energia é diferente. Percepcionar a energia de alguém fisicamente. Nós somos sentidos: olfato, cheiro, paladar, tato, proprioceptivo. Nós temos um conjunto de sentidos que precisam de experiências para serem vividos e treinados. Nós hoje estamos perante crianças que, por falta de experiências e de oportunidades, sim, estão a desenvolver cada vez mais incapacidades, inabilidades para lidar com circunstâncias simples da vida e por falta de brincar. Nós brincamos pouco, muito pouco, fazemos pouco de conta. Não é? Queremos ser perfeitos. Achas que estamos numa sociedade que visa muitas vezes o perfeccionismo? Com certeza. E Claro que que incute sim. isso agora nos mais novos? Ou eles já crescem com essa sensação? Esta ideia do... Ainda falávamos hoje de manhã sobre isto, não é? A ideia do positivismo. Já alguém falou sobre isto antes. A ideia do positivismo Tudo tóxico, não é? sim. De que tudo é possível e que não há limites para que tudo seja como nós Queremos queremos, não é? concretizar tudo que está ao nosso alcance. Mas ao mesmo tempo também temos um outro lugar no mundo que está a ganhar dimensão, que é o lugar da diferença. Nós estamos a criar um mundo cada vez mais heterogéneo e constituído por uma diversidade de possibilidades. E acho que também estamos a aprender a conviver melhor com essa diversidade. Mas será que não estamos a procurar heterogeneidade para sobressair nesta sociedade? Ou para não sermos todos iguais? Queremos nos encaixar sendo diferentes? É uma bela questão, não é? É, não é? Quem tanto se quer diferenciar e se tornar diferente... Às vezes quer se encaixar. A verdade, exatamente. Eu às vezes acho que quer mesmo ser aceito e quer que ser dado conta dele para poder ser reconhecido. Acho que sim. Acho que o desejo de todos nós é sentirmos integrados, fazendo parte de um lugar e acolhidos. Porque, afinal, o lugar de onde viemos é um lugar de pele. Sim. É um lugar interno, humano, de contacto e de alimento. E nós alimentamos-nos através uns dos outros. E agora, para deixarmos assim alguma esperança, não é esperança, mas aqui um último apontamento, qual é a tua mensagem para o futuro e abordando a psicologia e o papel da psicologia? Mas como é que deixavas a quem nos está a ouvir? Porque temos esperança no futuro e que a psicoterapia e a psicologia está cá para nos ajudar a crescer e a enfrentar as dificuldades e a viver, para usufruirmos daquilo que é a vida, não é? Bem, eu acho que o melhor conselho seria sermos autênticos e livres. Livres de caixas, preconceitos, modelos ideais. Eu acho que nós precisamos de mais autenticidade, mais verdade. E essa autenticidade não pode ter filtros. Mais honestidade. Não é? Mais honestidade, mais transparência uns com os outros, mas aquilo que realmente sinto que nos atrapalha na nossa vida é mesmo a falta de liberdade, a falta de sermos nós próprios. Não é? Temos o nosso próprio espaço no mundo. Muito obrigada, foi uma ótima conversa. Esperamos voltar-nos a encontrar para prolongarmos esta conversa. Espero que tenham gostado. Voltamos em breve com mais conversas sobre escolhas, sobre vida, sobre ciência e sobre gestão. Fiquem bem.